Então vamos ver como ficou aí o exercício, aplicando o nosso algoritmo. O que nós descobrimos aqui? Opa. Nós descobrimos então que nós temos na letra A, ele não é um grafo bipartido, não é verdade? Tem conexões aqui, depois a gente vai ver algumas características, tá? Dos grafos bipartidos, mas por exemplo, tá vendo aqui a gente tem esse X conectado a esses dois aqui. Então vai ser difícil, né, a gente colocar uma cor aqui para esse, ou marcar esse como X, aí seus vizinhos são Y, mas os vizinhos são vizinhos, não é? Então teria que também intercalar com X, e aí a gente não vai conseguir isso, tá? Já da letra B, ele é sim um grafo bipartido, né? Embora ele esteja desenhado dessa maneira, na verdade eu poderia ter desenhado o Y para cá e esse X para cá. Na verdade, ficaria até mais fácil da gente verificar que eles, então, não tem aqui um ciclo, tá bom? Que isso daqui parece ser um ciclo, mas não é, só um cruzamento aqui das arestas, tá? E na letra C também, de novo, a gente não vai conseguir, porque os vizinhos de um determinado nó são vizinhos também entre si, tá? Isso daí é uma condição necessária e suficiente para que um grafo seja bipartido. Ou seja, se ele tiver ciclos de comprimento ímpar, eu não vou conseguir, esse grafo não vai ser bipartido, eu não vou conseguir fazer uma coloração ou uma marcação XY nele seguindo o algoritmo, tá? Então, se ele tiver, para ele ser um grafo bipartido, então, ele não pode possuir ciclos de comprimento ímpar. Tá? Então, por exemplo, se a gente olha aqui para esse exemplo, olha, ele não vai ser um grafo bipartido porque ele tem esse ciclo aqui de comprimento 3, tá certo? Então, é uma propriedade bastante interessante que só de olhar para o grafo a gente já consegue, então, detectar se ele tiver um ciclo de comprimento ímpar, você pode já dizer que ele não é um grafo bipartido. E aí a gente tem, então, qual é a relação de uma árvore com um grafo bipartido? Bem, toda árvore é um grafo bipartido. Né? A árvore não vai ter ciclo mesmo, a gente já sabe isso, né? E eu vou conseguir então rotular ali os seus elementos como X e Y, tá? Outra característica que a gente pode dizer, pode classificar um grafo como ele sendo bipartido completo. O que é um grafo bipartido completo? Ele vai ser um grafo bipartido, tá? Então eu consigo ter lá a bipartição em V- e V+, só que ele é completo porque todo vértice do V- é adjacente a todo vértice do V+. Então, quer dizer, eu tenho uma conexão de todos eles, tá? E para quaisquer dois números naturais M e N, eu vou saber que existe um grafo não rotulado, né? Ele pode diferenciar de acordo com os rótulos que a gente dá para os vértices, mas considerando que eles são não rotulados, então eu vou ter só um grafo bipartido completo com essas configurações em que eu tenho M vértices em uma bipartição e outros N vértices em outra bipartição. E esse grafo a gente chama ele, então, de um grafo KMN, tá certo? Lembra, a gente tinha o grafo completo, não é? Que era o K com M, por exemplo, ou N, né, que seja. E aqui eu tenho agora um grafo bipartido completo, que ele vai ter dois índices aqui, o M e o N, que indica quantos vértices eu tenho em cada uma dessas minhas bipartições. Então, por exemplo, aqui nós temos um grafo bipartido 3, 2. Então, significa que eu tenho 3 vértices em uma bipartição e outros 2 vértices na outra. E ele é completo, tá vendo? Porque todos os vértices de uma das partições estão conectados a todos os vértices das outras. Veja, eles não são em conexões entre eles, né? Eles têm conexões com os do outro conjunto, tá? E ele é completo porque tem conexão, todas as conexões estão aí, tá certo? Agora é com vocês, então, né? O problema da aula de hoje, apliquem aí o algoritmo e verifiquem se esse grafo apresentado aí é um grafo bipartido. Lembrando, se ele tiver ciclo ciclo ímpar, né, de comprimento ímpar, ele não é bipartido. Aqui nós não temos um ciclo de comprimento ímpar. Então vocês precisam aplicar o algoritmo para verificar se ele é ou não um grafo bipartido, ok? Até a próxima aula.